Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Esse podcast, chamado de Pod Fértil, nasceu, no momento do meu puerpério e também das partilhas dentro do consultório. Então, o objetivo do Pod Fértil é trazer informações com ética e respeito a todos os casais que estão nessa busca, pelo positivo, bem como compartilhar histórias, jornadas reais que vão fazer aí diferença, para esses casais que estão na caminhada, da gestação. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Pod Fértil. Hoje, em especial, trago uma convidada muito especial, a Dani Érica, mais conhecida no consultório como Dani, e ela veio hoje trazer, compartilhar a sua jornada, com muito carinho, com muito respeito, porque eu acho que a gente precisa ter respeito nessa caminhada, não só direcionada à mulher, mas também ao homem, então ao casal. Então, tá? Então, Dani, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Pod Fértil. Vamos eternizar esse vídeo, esse momento, que é muito especial. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Com certeza, eu sei da sua importância, Com esse podcast vai trazer muitas coisas boas e fico agradecida em poder também contribuir. Ai, que bom. Então vamos começar, não é, Dani? Vamos. Então eu queria que você conversasse, se contasse um pouquinho para nós, como foi sua jornada, Quais foram os desafios que você enfrentou ao longo desse processo. Então compartilhe um pouquinho conosco, porque eu acho que isso é muito importante. Certo. Então, eu quando comecei a fazer, buscar melhores informações, entrar nesse mundo de tentante, como a gente fala, eu tinha 37 anos. E aí, infelizmente, fui passando de médicos em médicos, não conseguia descobrir o que era que tinha, até que quando estava com 39 anos, foi assim, acho que o maior desafio para mim foi aceitar o diagnóstico, Eu já tinha 39 anos, idade avançada, considerada pela medicina. Eu tinha uma baixíssima reserva ovariana, que é uma taxa de 0,04. Pra vocês terem uma ideia, no meu exame, que a gente faz o exame de folículos antrais, para saber como é que tá sua ovulação e tudo, eu não tinha nenhum folículo, não tinha nada. Então, uma coisa também importante, encontrei uma médica que lhe abrace, que chegou junto e disse, não, nós vamos conseguir. Então, o diagnóstico, baixa reserva, idade avançada, e eu tinha hidrosalpinge nas duas trompas, Ou seja, um líquido infeccioso que não permitia o encontro de óvulo com espermatozoide, e mesmo assim, se houvesse, tinha dificuldade de implantação. Então, assim, aceitar o diagnóstico foi a minha primeira superação, que eu tinha uma jornada longa e sim, ter que aceitar, fazer tratamento de fertilização, passar por uma cirurgia, passei por uma cirurgia. Depois disso aí, a gente, veio outras coisas foram acontecendo, até a gente chegar no nosso positivo aos 42 anos hoje. Ah, que felicidade! Foi uma jornada mesmo. Bem intensa, desafiadora, cheia de fé. Com certeza. Não é? E de muito companheirismo, Sim. Não é? Porque eu acho que as pessoas esquecem que o casal precisa caminhar juntos. Com certeza. Não é? Então, assim, não é só a mulher, o que às vezes é o que a gente vê no consultório. Muitas mulheres em busca do positivo e às vezes não existe esse companheirismo, do parceiro em agregar, estar junto com essa mulher nessa caminhada. Então, assim, eu acho que seu companheiro fez toda a diferença nessa caminhada, Então, assim, a gente fica muito feliz por isso. Todas as nossas decisões eram juntas, todos os momentos a gente sempre compartilhou tudo, e com certeza. E Dani, você falou um pouquinho da sua jornada.
conte para nós, né, também como foi assim seu processo, né, como foi o tratamento, até chegar o período da fertilização in vitro, tá? A Dani, ela engravidou através da reprodução assistida, que nós chamamos conhecida como FIV, que é a fertilização in vitro. Então, conte um pouquinho como foi esse tratamento, esse processo, tá? Para que as pessoas possam compreender. Certo. O tratamento em si, a gente, antes mesmo, assim, como eu falei, né, que minhas condições não eram assim tão boas, eu passei por um período ainda de, vamos dizer, suplementação, né? Passei, assim, 3 meses com medicações e vitaminas, atividade física, dieta, até iniciar realmente o tratamento. O tratamento funciona o quê? A gente faz punções, né? Coleta de óvulos, e aí depois dessa coleta de óvulos e do espermatozoide, né? Vai o casal à clínica, faz as 2 coletas, acontece a fertilização. E aí, no nosso caso, a gente poderia, na época, né, eu tinha 39 anos, já poderia fazer a biópsia. E é tanto que a gente conseguiu o nosso embriãozinho bom, perfeito, né, euploide, como se chama, foram 6 estímulos. No primeiro, eu não cheguei nem aí à clínica, que foi muito pouco. No segundo, eu já tive 3 folículos, mas só apenas um óvulo ficou bom. No terceiro, não fui também. Aí no quarto eu fui, conseguimos um embrião, mas ele foi biopsiado, não era um embrião, era uma aneuploide, né? Até que no 6º ciclo, na 6ª indução, eu só tinha um folículo apenas. Eu digo, não, é esse, a gente vai, porque minhas condições não eram boas, né? Então, cada folículo que a gente tinha era uma vitória. Tinha ciclo que tinha folículo, tinha ciclo que não tinha. Então, quando tinha, a gente vai fazer a punção. Então, a gente foi apenas com um folículo, e a gente fez a fertilização, biopsiou, e ele deu um embrião euploide, né? E aí, bom, eu com esse embrião euploide, que a minha médica falou, quando você tiver com um embrião bom, né, ótimo, a gente faz a cirurgia para retirada das trompas. Aí, assim, eu fiz, a gente fez a cirurgia, retirada das trompas, e aí, na minha cabeça, opa, ótimo, fez a cirurgia, recuperou, vai fazer a transferência. Próxima etapa seria uma transferência, ou seja, você implantar o embrião no endométrio, né, no seu útero. E aí, na primeira tentativa, eu peguei Covid. Aí, para-se o processo, ela me pediu 3 meses para recuperar o organismo e continuar. Passado 3 meses, fui lá para minha próxima tentativa de uma possível transferência. Surgiu um pólipo. Aí para tudo, retira o pólipo. Fiz uma primeira esteroscopia, e aí a médica não retirou o pólipo e disse, você tem endometrite. Para tudo de novo, vai curar a endometrite. Isso foi se passando meses após meses, né? Por isso que, sim, né? Foi uma jornada boa. Aí depois fez outra esteroscopia, retirou o pólipo, e que não era um pólipo, era uma parede do endométrio. Mas a endometrite estava curada, né? Foi bom porque a gente conseguiu diagnosticar também. Quando foi no outro ciclo, né? Um ciclo depois de recuperada, a gente foi lá e, para nossa surpresa, a gente teve um folículo. Foi uma indução que ela chama natural, foi apenas com o uso do gel, a gente não fez medicações, injetáveis, e a doutora ficou empolgada, nossa, temos um folículo lindo, não, vamos fazer essa punção. E aí a gente, assim, interrompeu, assim, o tratamento que estava meio natural, e aí, assim, corremos para fazer a punção. O meu tratamento não é aqui na cidade de João Pessoa, é em São Paulo, em Ribeirão Preto, e aí, quando a gente chegou lá, eu tinha ovulado. E aí, naquele momento, assim, eu e meu esposo, né, tivemos uma conversa, assim, bem séria, e eu falei, eu acho que não é da vontade de Deus a gente ter esses 2 embriões, não. Porque a ideia era a gente puncionar, ter 2 embriões e ter mais chances de uma gravidez mais certa, né? Porque eles falam lá nas estatísticas dele que apenas um óvulo é tantos % de chance, então com 2 você consegue mais chances. Então a nossa intenção era essa. E aí eu falei, eu acho que se fosse para ter esses 2 embriões, a gente teria conseguido. Então acho que a gente tem que juntar energias e se concentrar para implantar esse embrião que nós temos aqui já congelado.
E aí, no próximo ciclo, eu não consegui preparar meu endométrio. Não evoluiu o folículo, eu enfim, não tinha condições boas. Então, para-se novamente, espera-se um próximo ciclo. E aí, assim, eu já estava perto dos 42 anos, né? Já 41 anos, com essa minha baixa reserva ovariana, né? Ou seja, meus ciclos menstruais já eram mais longos. Não era aquele ciclo de 28, 30 dias, já estavam quase 50 dias, mais de 50 dias. Então, cada vez mais ia espaçando, né? E aí vem o outro desafio, né? Que é a paciência e aumentar a fé, né? Tive que ter muita paciência para a gente suportar, né? Toda essa jornada, toda essa evolução, assim, toda a evolução do casal também, que a gente ficou realmente muito unido e família também, né? Até a minha filha também, tem uma filha de 7 anos. Então, a gente ficou muito unido e a gente concentrou assim, não, vamos concentrar todas as nossas forças, pensamentos, energias apenas para fazer essa transferência. E assim foi, né? E assim foi. Na nossa última tentativa, com a graça de Deus, a gente conseguiu o nosso positivo. Eu acho assim, que é importante a gente lembrar da sua trajetória, porque eu lembro nitidamente quando Dani entrou em contato comigo. Então, Dani, quando entrou em contato comigo, foi 3 meses antes para realizar a transferência de acordo lá com o planejamento com a sua médica, né, com Fertileusa. E assim foi feito, né, Dani? 3 meses antes, entrou em contato, nós marcamos a consulta e não marcou antes, porque senão deixa chegar os 3 meses, né? Eu lembro disso nitidamente, está salvo no WhatsApp. Exatamente. E assim foi. Dani veio, né? Procurou, começamos aí um tratamento, né? Especializado, né, mesmo focado para a fertilidade, dentro de todas essas nuances, né, que foi de diagnóstico e diagnóstico. Então, fomos cuidando, preparando o corpo para uma futura gestação e trabalhando a mente também, né? Porque a medicina chinesa, ela engloba não só o corpo, mas a mente, e a gente precisa cuidar da mente nesse processo, né? Então, a questão da ansiedade, né, do casal, da mulher, precisa ser levada em consideração, porque são muitos desafios, né? E assim foi, e se passamos aí de 3 meses que iria para uma transferência, 1 ano e 5 meses juntas, né, nesse processo, até a chegada do positivo, na escuta, né, do coraçãozinho, ainda não sabemos, bom, é suspeito ainda, né, do que é, né, o bebezinho, né, o sexo do bebezinho, mas ainda não temos a confirmação, mas foram 1 ano e 5 meses, de cuidado focado no corpo, mente, né, e do casal. Com certeza. Né? E falando nessa trajetória, na busca ativa da medicina chinesa, compartilhe um pouquinho conosco os desafios, mas eu acho que não é nem desafios, mas eu acho que como foi que a medicina chinesa, ela entrou nesse processo, como foi que você fez essa busca ativa, né, e a importância, né, das pessoas, né, dos casais estarem atentos, vamos dizer assim, um olhar para essa medicina chinesa que integra, que aí a gente chama de integrar, né, o cuidado, né, junto com a reprodução assistida. Então, eu não tinha, né, muito conhecimento sobre a medicina chinesa. Já tinha feito um tratamento de acupuntura, mas com relação até à parte dentária, né? E aí a gente aprende muita coisa, né? Nessa nossa jornada de tentante, a gente lê muita coisa, pesquisa, participa de grupos. E aí nos grupos as pessoas começaram a comentar dos benefícios, que era muito bom, mas... E aí falava do protocolo de Paulos. Então como eu já tinha um embrião, meu foco era o protocolo de Paulos, né? Foi quando eu procurei a Suelen. E aí, quando eu cheguei lá no consultório, eu, assim, bom, hoje, né, eu tenho essa noção do tanto, assim, que a medicina chinesa me ajudou. Ajudou o corpo, mente, espírito, ajudou como um todo, sabe? Eu lembro que eu cheguei lá, as mãos eram frias, os pés eram gelados. Eu disse, não, mas isso é normal, eu sou assim mesmo. Ela, não, isso não é normal. Eu me achava que eu não era ansiosa, e sim, eu estava ansiosa, mas você não percebia. Então,
Outra coisa bem importante são os chás. Os chás. Virei adepta aos chás. Uma pessoa que eu era contra chá, hoje eu sou adepta ao chá. E assim, os benefícios do chá são maravilhosos. E vimos isso na prática, né, Dani? Com certeza. Na prática, é o mais importante. Suelen, tá dando isso. Toma isso. Faz assim, assado. Menina, era perfeito. Então, assim, eu agora levo medicina chinesa pra minha vida inteira. Então, assim, além dessa parte do corpo, né, ajudou muito a mente com a questão dos florais, os escalda-pés, esse relaxamento. Nossa, assim, mudou muito a minha vida. Então, eu procurei Suelen para 3 meses e para um protocolo de Paulus. Fiquei 1 ano e 5 meses e não me arrependo. E assim, eu virei assim outra pessoa. Eu acho que foi quando eu compreendi que nessa minha jornada, que eu estava preocupada só no corpo, no tratamento, eu acho que envolve tudo. É corpo, é mente, é espírito, é o relacionamento. Então, foi aí que eu percebi que porque essa minha jornada estava tão longa. A gente não estava meio que focando, a gente não estava se concentrando. Então, foi muito importante para a gente perceber toda essa integração que tem que existir, né? Corpo, mente, espírito, relação, focar nas coisas positivas. Claro, tentei desistir, lógico, todo mundo tenta desistir, a jornada não foi fácil. Mas aí quando eu era o meu esposo, ele, não, desistir? Que aí, você tá ficando doido? Não pode não, vamos à frente, nós vamos ter que manter o nosso foco, não é assim não. Eu, mas será se essas coisas, toda hora tem uma coisa, toda hora é uma coisa, ai meu Deus do céu, será se isso são avisos, será se isso é como é que a gente fala? É uma forma de preparar. Preparar. Para que você não receba. Aprovação. É uma aprovação ou é um aviso? Aí meu esposo fala assim, isso a gente não vai saber. A gente tem que continuar até a gente conseguir. A gente tem que conseguir. Aí eu, tá bom, então foi muito bom, né? Enquanto um estava assim, o outro, então a gente sempre dá um suporte, né? Foi muito bom. Isso é muito bom, assim, é bom que as pessoas conheçam, né, que a acupuntura é uma das técnicas, né, da medicina chinesa e que dentro desse tratamento da especialidade, né, em fertilidade, medicina chinesa na especialidade da fertilidade, a acupuntura é uma das técnicas, né, e que a gente associou muito bem a acupuntura, a utilização de chás, a utilização da fitoterapia chinesa, né, que é a fórmula magistral chinesa, que é a fito chinesa, os florais de Bach, né, para trazer uma serenidade nesse processo, focado ali dentro da sua individualidade. O que mais? A percepção da fertilidade também, que era uma coisa que a gente percebe muito isso no consultório, né? Às vezes a mulher ela não consegue entender ou ainda não percebeu qual é o pico ali da sua fertilidade, não tem muco, não sabe o que é muco, não se conhece. E aí a gente acaba se conhecendo. Não é? Eu digo que às vezes eu conheço muito mais vocês. Verdade. O corpo de vocês, fala muito, né? Eu conheço muito mais, às vezes, assim, o corpo de vocês do que vocês. Quando você fez isso, aconteceu isso. Aconteceu, como é que você sabe? Porque a gente acaba entrando, né, nesse universo e é bastante importante, né? Então, assim, a medicina chinesa eu tenho uma imensa gratidão por exercer, né, essa profissão de aliar ali, de trazer junto com a medicina ocidental. Eu acho que a gente integra muito bem nos cuidados, não existe milagre da acupuntura, não existe. Existe uma integração. É ciência, né? É a ciência, né, desse cuidado, né, junto com a medicina ocidental, que essas medicinas conversem, né, para que os casais se beneficiem com ambas as sabedorias, né, ambas as ciências, né. E aí eu fico muito feliz, né. Só complementando, uma das tentativas que eu fiz, né, já para ir para transferência, que surgiu aquele folículo lindo e era único, eu associo completamente à acupuntura. E toda essa alimentação que eu vinha, esse chá, essa limpeza, porque assim, como meus ciclos estavam bem espessos, né, assim, bem largos, então eu achava que nem ovular eu estava ovulando. E aí, num estímulo assim natural, num ciclo natural, vamos dizer assim, surgiu um folículo lindo, que eu lembro que até o ultrassonografista falou assim, nossa, esse folículo tá muito bonito, tá bem redondinho. Ou seja,
Então, depois, assim, né, toda a evolução do tratamento, com os chás, com as agulhinhas férteis e mágicas, né, todos os florais, né, a mudança também de Estilo vida, né, né? toda a mudança de vida também que passou a acontecer, isso tudo, né, contribuiu para o meu corpo responder, né, meu corpo respondeu e ali foi muito claro para mim, que foi tudo isso que auxiliou, né, ajudou. E a outra coisa também é que a tia Suelen é um amor de pessoa, então, Ave Maria, a gente chega no consultório, você pode até estar assim meio triste e ela dá esse sorriso, esse abraço aconchegante, então... Já sabe, né? Eu já conheço todas, tá, gente? Acupuntura. Quando chega lá, eu já conheço se está feliz, se está preocupada, se dormiu bem, se não dormiu bem. Então, é maravilhoso. Né? Então, enfim, né? Então, aí, devido aí, depois de todo esse processo, fomos para a fertilização e o positivo. E aí, o positivo veio... E aí eu queria que você compartilhasse conosco qual foi a sensação, né, de receber o seu tão sonhado positivo, depois de 1 ano e 5 meses, né, nessa jornada. Então, foi assim, eu fiz o teste, né, com minha família, minha filha e meu esposo, a gente na mesma hora já se abraçou, se emocionou, e aí a gente ficou assim, segurou um pouco para a gente tentar... Assistir a evolução, né? Como foi bem no início, não, vamos esperar assim um pouquinho para ver a evolução do embrião. E a gente via que vinha evoluindo, e assim, eu acho que o melhor assim, de tudo foi quando a gente começou a falar para as familiares, né, para os amigos, e a gente recebeu o carinho, dizer, nossa, eu estava rezando por vocês, eu estava torcendo muito, vocês são abençoados, então... Para mim foi a parte mais, assim, gratificante, sabe? Hoje eu sou só gratidão, só sei agradecer a Deus, agradecer aos profissionais que trabalharam comigo, né? Que me apoiaram, que me ajudaram, aos amigos, familiares que torceram, que estavam ali com a gente. Então, isso é muito gratificante, né? Você tá... Que a gente, quando a gente decidiu o tratamento, a gente compartilhou com as nossas famílias, né? Mais próximas, que a gente ia precisar de apoio, né, que a gente ia se ausentar um pouco por conta do tratamento, né. Porque é uma mudança no estilo de vida, assim, considerável, né, que eu acho que é o que a gente deveria fazer, não é se isolar socialmente, mas eu acho de fazer, acrescentar um estilo de vida mais saudável, se alimentar melhor, dormir, não é? Que as pessoas hoje não dormem. Então, assim, como é que vai ter um bom folículo se não dorme? Precisa dormir, beber água, né? Coisas básicas, né? Para o corpo responder. Então, a gente precisa fazer esses ajustes, né? E você fez muito bem, né? A gente percebeu isso na prática, né? Dentro dos resultados, nos exames, né? E no positivo, né? Com certeza. Então, aí a gente, quando a gente consegue o positivo, né, que você compartilha e sentir todo esse carinho, essa torcida, é muito bom mesmo. Sim, valeu a pena, né, a caminhada, a jornada, vale a pena, sempre vale a pena. Sempre vale, não é? A busca, o sonho, eu digo assim, que diagnóstico não é sentença, desistir não é uma opção. Também não é? E depois que essa notícia se espalhou, né, agora sim, estou grávida, sou uma gestante, quais foram as mudanças, além das que você já fez? Quais foram as mudanças, né, que foram acrescentadas agora, né? Porque tem coisas que foram restritas, né? Foram restringidas ali. Então, tem alguns chás que você pode fazer uso, outros não, tá, gente? Então, tem chás, assim, indicados para gestantes. A maioria dos chás não são, então, só chás de fruta e o de gengibre. E o de gengibre, né? Então, assim, quais foram as mudanças que você fez agora, né? Porque como você já tem uma filha, então eu acredito que essa experiência e essa gestação, ela vem de uma forma diferente, né? Então, quais foram as mudanças aí que aconteceram aí pós-positivo? A mudança, assim, mais radical está sendo os enjoos. Que a gente está aí lutando, né? Eu e a Suelen com os chás, gengibre, as agulhas. Morango, as agulhas que, nossa, é mágica aqui, ó. Tô com uns pontinhos aqui para poder auxiliar, mas vai dar certo. Vai sim. A rotina, a alimentação agora, por conta dos enjoos, tô comendo um pouco e mais vezes, né? De pouquinho em pouquinho, para poder não trazer náuseas nem nada. E tentando procurar ao máximo se alimentando de coisas saudáveis, manter, até porque é importante a alimentação agora para o bebê,
né? Isso. Antes era pro folículo, agora é pro bebê. Agora mais do que nunca, já tá aqui, então a gente tem que cuidar bem desse preciosinho que tá aqui dentro. É bem precioso, não é? E depois aí do positivo dessas mudanças, né, de estilo de vida, eu acho que de conscientização, de um melhor estilo de vida, né? Como é que hoje você está conciliando aí essa gestação com Maria, que Maria é filha da Dani? Como é que está sendo aí essa... Olha, tá sendo uma experiência, assim, maravilhosa, porque ela tem todo o cuidado comigo. Ela tá todo, mãe, não pode pegar peso. Mãe, não faça isso. Mãe, não sei o quê. Aí eu digo, eu queria comer isso. Ela já vai, papai, vamos procurar uma coisa pra mamãe comer? E assim, a rotina do trabalho também tá tranquilo, mas assim, chegar em casa e ter todo esse carinho dela, né, é muito gostoso. Assim, tá sendo bem especial, muito especial. Olha, Maria é bem participativa, né? Então, assim, Maria é muito carinhosa, eu acredito que ela vai ter vai ser uma super irmã, né? Vai. Para esse bebezinho que vai chegar aí cheio de saúde, né, Dani? Vai sim. E por fim, Dani, queria fazer essa pergunta, assim, porque eu acho que a trajetória ela é muito individual. Uhum. Cada casal, ela passa por um processo, né, de ressignificação, de resiliência, né, de fortalecimento da fé, de mudanças. Qual é o conselho, né, qual é o conselho que você daria, que você dá, na verdade, para esses casais que estão ainda nessa caminhada, que ainda não receberam o seu positivo, mas eu tenho fé de que eles vão conseguir. Uhum. Existe um momento, não é certo, mas eu acho que é um momento destinado, eu digo, por Deus, assim, Deus, a gente Com prepara, certeza. faz nossa parte, e Deus vem lá e sopra a vida, não é? E qual seria esse conselho? Olha, numa das minhas leituras, das minhas pesquisas, eu ouvi, né, que era uma das minhas dúvidas que eu tinha. Será se é esse mesmo tratamento? Será se é isso mesmo que Deus quer que eu faça? E aí eu li o seguinte, que Deus, Ele é o Deus da vida. A vida acontece porque Deus quer. Então, eu falava muito, Deus, se isso não for da sua vontade, tira do meu coração. Tira do meu coração porque a jornada tá pesada, não tá fácil. As injeções nem era tanto problema, sabe? Só os efeitos. Não senti tantos efeitos, assim, eu até era tranquila com relação às injeções, mas eu acho que era o cansaço, sabe? Ultrassom, dia sim, dia não, sabe? Enfim. Mas aí, a cada vez que eu pensava em desistir, né, eu sempre recebia ou uma mensagem, ou até meu próprio esposo, ou alguma coisa que eu lia, né, alguma reflexão que eu fazia, alguma leitura bíblica, alguma coisa, sempre tinha lá, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é vida. Então eu dizia, não, a gente tem que ir até o final mesmo, a gente tem que confiar, é o processo, é uma jornada, e a gente tem que confiar. E pra gente conseguir, assim, o conselho que eu dou é que não desista. Procure médicos, profissionais, especializados, né, nessa área de fertilidade, porque infelizmente a gente tem muitos médicos que não têm tanto conhecimento. Eu passei uns 2 anos e meio até encontrar realmente um médico que me dissesse, você tem isso, precisa fazer isso, isso, e o melhor, que lhe apoie. Que eu também recebi, já passei por um médico que me falou assim, você não tem chance nem com a fertilização in vitro. Não. Você precisa ir para ovo doação. Então, você tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que procurar médicos que lhe abracem, que lhe recebam, que confiem no tratamento, e você também tem que confiar no tratamento. Assim como eu confiei. Confiei na Suelen, confiei na minha médica, e assim a gente consegue. E também tem muita paciência. Mas na minha primeira consulta com a minha médica, ela disse, não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir. Vamos. E conseguimos. Conseguimos. 3 anos depois a gente conseguiu. Conseguimos. Tá aí o bebezinho, tá aqui, né? Crescendo, saudável. Estamos muito felizes, né?
em ter esse positivo, né? Eu digo para as minhas pacientes lá que eu coloco lá no story, mas que a história do positivo vem depois de muito tempo, porque a gente espera a evolução de uma gestação, né? E agora com os batimentos, crescendo saudavelmente. Em breve, a história de Dani estará lá no feed. E estamos eternizando essa jornada aqui, né? No primeiro episódio do Pod Fértil. Então, assim, Dani, eu fico muito feliz, muito honrada em recebê-la, em você ter confiado, né, em mim, né, na medicina chinesa, e aí a gente vai falar da acupuntura porque é o que as pessoas conhecem mais, né, da acupuntura, mas que engloba muitas outras técnicas, né, que estão inseridas lá na medicina chinesa. Então, assim, muito obrigada por ter compartilhado a sua história, por a gente ter dividido ao longo aí desse 1 ano e quase 6 meses já, né, vidas, histórias de vidas, angústias, né, foram muitos choros, foram muitas risadas, muitos desafios, mas conseguimos, não é? E assim, desistir, que eu acho que é o que a gente quer deixar aqui mais evidente, né, que desistir não é uma opção. Então, se você está nessa jornada, né, do positivo, né, do beber no colo, busque profissionais que têm essa especialidade, pesquisem, né, para tornar essa jornada mais leve, porque ela é muito desafiadora, e a gente precisa de profissionais com empatia, com ética, né, que segure, que acolha, na verdade, né, para que a gente siga nesse processo, né. Então, Dani, muito, muito obrigada por ter participado desse primeiro episódio, né, quero agradecer imensamente a todos vocês, né, ouvintes, né, do Pod Fértil, né, agradecer imensamente por estar aqui conosco, Seguiremos para um próximo episódio, né, com profissionais, né, e com outras mulheres que conquistaram seu positivo. Então, aguarde. Obrigada a todos.